Pare por um instante. Não feche este vídeo. Se Deus trouxe você até esta oração nesta noite de segunda-feira, 13 de julho de 2026, não foi por acaso. Existe um propósito do céu para a sua vida neste exato momento. Talvez você esteja carregando uma enfermidade que tem tirado as suas forças. Talvez exista uma dor no corpo, uma angústia na alma ou uma batalha espiritual que ninguém conhece além de Deus. Mas eu quero que você ouça esta verdade antes de qualquer outra palavra. O Senhor continua no controle, e para Ele não existe doença incurável, coração irrecuperável ou corrente espiritual que não possa ser quebrada. Enquanto muitas pessoas estão se preparando para dormir, o Espírito Santo está procurando corações dispostos a confiar. E eu creio que esta noite pode marcar um novo começo na sua vida. Não porque existe poder nas minhas palavras, mas porque existe poder no nome de Jesus Cristo. O mesmo Jesus que abriu os olhos dos cegos, fez os paralíticos andarem, curou os enfermos e libertou os oprimidos continua vivo, reinando e operando milagres. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Não permita que nenhuma distração roube este momento de comunhão com Deus. Abra o seu coração, entregue ao Senhor toda a preocupação, toda a dor, todo o medo e toda a enfermidade. Hoje nós vamos clamar por cura física, emocional e espiritual. Vamos pedir que o Senhor visite os hospitais, os lares, os quartos onde há sofrimento e os corações que já perderam a esperança. E vamos declarar que toda a obra das trevas será desfeita pelo poder de Jesus. Antes de começarmos, eu quero convidar você a fazer um gesto de fé. Escreva nos comentários: Jesus é a minha cura e a minha libertação. Ao fazer isso, você estará declarando diante de Deus que a sua confiança está nele. E compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de um milagre. Talvez Deus use você para levar esperança a uma vida que estava prestes a desistir. Agora respire profundamente, feche os seus olhos, aquiete o seu coração e sinta a presença do Senhor envolvendo a sua vida. Esqueça por alguns minutos tudo o que aconteceu durante este dia. Este é o momento em que o Pai Celestial deseja falar ao seu coração. Creia com toda a sua fé, porque eu acredito que, enquanto oramos, o Espírito Santo está entrando em muitos lares, trazendo cura aos enfermos, libertação aos oprimidos, paz aos aflitos e renovando a esperança daqueles que pensavam que tudo estava perdido. Vamos falar com Deus. Neste momento, coloque a sua mão sobre o seu coração, se você puder, e apenas apresente a sua vida diante do Senhor. Não importa onde você esteja agora. Talvez no silêncio do seu quarto, no hospital, no trabalho, em uma sala de espera, ou até mesmo sem conseguir dormir por causa da dor. O mais importante é que Deus conhece exatamente o lugar onde você está e sabe tudo o que existe dentro do seu coração. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando demonstrar força para todos ao seu redor, mas por dentro sentia vontade de chorar. Talvez exista uma enfermidade consumindo as suas forças, um medo que você não consegue contar para ninguém ou uma luta espiritual que parece tirar a sua paz. Mas esta noite não será marcada pelo desespero. Esta noite será marcada pela esperança que nasce quando colocamos a nossa confiança em Cristo. Por isso, entregue agora tudo aquilo que tem pesado sobre os seus ombros. Não carregue sozinho aquilo que Deus nunca pediu que você carregasse. Existe um Pai amoroso, ouvindo cada palavra que sai do seu coração, até mesmo aquelas que você não consegue transformar em oração. Ele conhece o seu sofrimento, entende o seu silêncio e vê as lágrimas que ninguém mais percebe. Enquanto nós oramos, permita que a sua fé fale mais alto do que o medo. Em vez de olhar para o tamanho da enfermidade, olhe para o tamanho do Deus que continua realizando milagres. Em vez de alimentar pensamentos de derrota, escolha acreditar que o Senhor ainda escreve capítulos de cura, restauração e libertação na vida daqueles que confiam nele. É por isso que nesta noite nós nos unimos em um só propósito:
Não importa a distância que nos separa, porque o Espírito Santo alcança cada lar, cada família e cada coração. E eu creio que, enquanto esta oração continua, correntes espirituais começam a ser quebradas, o desânimo perde a força e uma paz que excede todo entendimento começa a envolver a sua vida. Abra o seu coração e permaneça em oração, porque Deus já está trabalhando, mesmo que os seus olhos ainda não consigam enxergar. Talvez, enquanto você participa desta oração, exista uma pergunta que não sai da sua mente: até quando vou suportar essa luta? Quem sabe você já fez tantas orações que começou a pensar que Deus permaneceu em silêncio? Mas eu quero lembrar você de uma verdade que nunca mudou. O silêncio de Deus jamais significa a ausência de Deus. Mesmo quando não percebemos, Ele continua trabalhando em favor daqueles que colocam nele a sua esperança. Por isso, não permita que a doença roube a sua fé. Não deixe que a dor faça você acreditar que a sua história terminou aqui. O Senhor conhece cada célula do seu corpo, cada batida do seu coração e cada pensamento que passa pela sua mente. Nada foge ao seu controle. Aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para Deus. E agora, juntos, vamos apresentar diante dele toda a enfermidade. Se existe alguma dor em seu corpo, entregue-a ao Senhor. Se existe um diagnóstico que trouxe medo, coloque-o nas mãos dele. Se você está orando por alguém da sua família, imagine essa pessoa sendo alcançada pelo amor de Deus neste instante. Não existem barreiras para o agir do Espírito Santo. A distância não impede o milagre, porque a presença do Senhor alcança todos os lugares. Também queremos colocar diante de Deus as enfermidades da alma. Há pessoas que sorriem por fora, mas estão completamente feridas por dentro. O coração está cansado, a esperança enfraqueceu e a alegria parece ter desaparecido. Que nesta noite toda tristeza profunda, toda angústia, toda ansiedade e todo sentimento de derrota percam a força diante da presença do Senhor. Que uma nova esperança floresça no coração de cada pessoa que ora conosco. Nós escolhemos confiar, mesmo antes de ver a resposta. Escolhemos acreditar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Sabemos que o tempo de Deus é perfeito e que nenhuma oração feita com fé é esquecida. Enquanto seguimos nesta conversa com o Pai, fortalece a nossa confiança e renova as nossas forças, porque temos a certeza de que a Tua graça continua sendo maior do que qualquer enfermidade e mais poderosa do que qualquer batalha que enfrentamos. Agora queremos apresentar diante do Senhor aquilo que muitas vezes ninguém consegue enxergar, as batalhas espirituais. Existem pessoas que não estão enfrentando apenas dificuldades no corpo, mas também um peso constante na alma. Há noites sem descanso, pensamentos que trazem medo, um desânimo que parece surgir do nada, conflitos dentro de casa e uma sensação de que existe algo tentando roubar a paz da família. Mas nesta noite, nós nos lembramos de que nenhuma força das trevas é maior do que o poder de Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que toda influência do mal perde a sua autoridade sobre a vida daqueles que pertencem ao Senhor. Que toda mentira que tentou convencer esta pessoa de que ela está sozinha seja desfeita. Que todo sentimento de derrota dê lugar à esperança. Que toda corrente invisível seja quebrada pelo poder do Espírito Santo, porque onde a luz de Cristo chega, as trevas não conseguem permanecer. Visita agora este lar, Senhor. Entra em cada quarto, em cada cômodo, em cada ambiente onde existe aflição. Derrama a Tua paz sobre esta casa. Que o amor volte a unir aquilo que estava dividido. Que o perdão encontre espaço onde havia mágoa. Que a alegria substitua o peso que durante tanto tempo ocupou este coração. Que esta família sinta que a Tua presença está bem perto, trazendo segurança, consolo e descanso. Nós também colocamos diante de Ti aqueles que se sentem espiritualmente enfraquecidos. Renova a fé de quem pensa em desistir.
levanta quem caiu. Fortalece quem já não encontra forças para continuar caminhando. Acende novamente a chama da esperança no coração daquele que acredita que tudo está perdido. O Senhor é especialista em transformar desertos em jardins e lágrimas em testemunhos. E enquanto continuamos nesta oração, nós escolhemos descansar na certeza de que a vitória começa primeiro no mundo espiritual. Antes que os nossos olhos contemplem o milagre, o Senhor já está preparando o caminho. Antes que a resposta apareça, a tua mão já está agindo. Por isso, seguimos confiando, adorando e esperando com fé, porque sabemos que quem coloca a vida nas tuas mãos jamais é abandonado. Neste instante, eu quero convidar você a fazer um exercício de fé. Imagine que está colocando aos pés de Jesus tudo aquilo que tem tirado o seu sono. Coloque diante dele o resultado do exame que tanto preocupa, a dor que insiste em permanecer, o remédio que você toma todos os dias, o nome daquela pessoa da sua família que precisa de um milagre e até mesmo aquelas situações que você nunca teve coragem de contar a ninguém. Não esconda nada. O Senhor recebe você exatamente como está. Talvez você esteja pensando, a minha fé é pequena. Mas lembre-se de que Deus nunca exigiu uma fé perfeita. Ele procura um coração sincero, disposto a confiar. Mesmo que hoje a sua esperança seja do tamanho de uma pequena chama, o Espírito Santo é poderoso para transformá-la em um grande incêndio de fé. O Senhor fortalece os cansados, anima os abatidos e segura pela mão aqueles que já não conseguem caminhar sozinhos. Por isso, não aceite que o medo seja a voz mais forte dentro de você. A última palavra sobre a sua vida não pertence ao diagnóstico, às circunstâncias, nem às dificuldades que surgiram pelo caminho. A última palavra pertence ao Deus que continua escrevendo histórias de restauração. Cada promessa feita por Ele permanece viva e nenhuma delas perde a sua força com o passar do tempo. Enquanto esta oração continua, permita que a paz do Senhor invada o seu coração. Solte o peso que você carregou durante todo este dia. Entregue o amanhã nas mãos de Deus e descanse na certeza de que Ele está cuidando de cada detalhe. Mesmo quando você dormir, o Senhor permanecerá acordado velando pela sua vida, guardando a sua casa, protegendo a sua família e preparando o tempo certo para que o milagre se manifeste. E que antes mesmo desta noite terminar, você sinta algo diferente dentro de si. Uma paz que não pode ser explicada, uma coragem renovada e a convicção de que Deus está caminhando ao seu lado. Quando a esperança volta a florescer, a alma encontra descanso, a fé se fortalece e o coração compreende que nenhum sofrimento é eterno para aqueles que permanecem confiando no Senhor. À medida que esta oração se aproxima do fim, eu quero que você continue mantendo o seu coração aberto diante de Deus. Não tenha pressa. Existem respostas que começam a nascer justamente nos momentos de silêncio, quando a alma aprende a descansar na presença do Senhor. Talvez nada tenha mudado ao seu redor até agora, mas perceba o que Deus já está fazendo dentro de você. A paz que começa no coração é o primeiro sinal de que o Espírito Santo está agindo. Se a enfermidade ainda existe, continue confiando. Se o tratamento continua, não desanime. Se a resposta que você espera ainda não chegou, permaneça firme. O Senhor nunca abandona aqueles que colocam a esperança nele. Cada lágrima derramada em oração é vista, cada clamor é ouvido e cada dia de espera tem um propósito que no tempo certo será revelado. Eu também oro por aqueles que carregam o peso de um familiar doente. Quantas vezes você sorriu para dar forças a quem ama, enquanto por dentro estava completamente cansado? Deus conhece esse amor, conhece essa dedicação e vê cada gesto de cuidado. Que Ele fortaleça as suas mãos, renove o seu ânimo e lhe conceda sabedoria para enfrentar cada novo dia sem perder a esperança. E se existe alguma área da sua vida que ainda permanece presa pelo medo,
pela culpa ou pelas lembranças do passado, entregue tudo isso ao Senhor agora. Não permita que correntes antigas impeçam você de viver aquilo que Deus preparou para o seu futuro. Em Cristo existe perdão, existe recomeço e existe liberdade. O passado não define quem você é. A graça de Deus escreve uma nova história para aqueles que confiam em seu amor. Continue acreditando, porque o Senhor já está preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. Há portas que Ele abrirá no momento certo, forças que Ele renovará quando você pensar que chegaram ao fim, e milagres que acontecerão para que o nome dEle seja glorificado. Que ao deitar a cabeça no travesseiro nesta noite, o seu coração descanse com esta certeza. Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua saúde e da sua família. E aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la.